Primeiro vídeo de 2023 e já estamos na segunda semana do ano. E eu já começo, né, tendo que pedir desculpas aí pra vocês pelo tempo que eu fiquei ausente, né? Eu não publiquei alguns vídeos aí no final do ano. Deixei também de publicar aí nessa primeira semana. Era pra ter publicado no fim de semana, mas eu confesso pra vocês que eu fiquei preso vendo toda aquela bagunça que tava rolando lá em Brasília. Fiquei distraído, não consegui gravar o vídeo no domingo, mas trago hoje aqui pra vocês esse que é o primeiro vídeo do canal em 2023. E a gente tem muita coisa pra falar, porque em uma semaninha só aconteceram um monte de coisas no Atlético Goianiense e a gente precisa comentar sobre elas. Principalmente sobre o que vem do ano passado para esse ano agora. Os primeiros jogos do Atlético oficialmente, né, que houve um amistoso, e os jogos da Copinha, a Copa São Paulo. E mais uma informação importante que eu vou deixar pro final. Então, vamos começar esse vídeo agora, vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Bora! Fala aí, torcedores! Fala aí, torcedores do Dragão! Sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. E antes de mais nada, já deixe seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal para acompanhar os lançamentos de vídeos aqui nesse ano de 2023. E marca o sininho de notificações, sempre que sair um vídeo novo, você recebe na hora a informação para você vir conferir o vídeo aqui. E antes de começarmos o vídeo, também desejo a vocês que vocês tenham um excelente 2023. Eu não fiz vídeo na virada do ano, então passo aqui meio atrasadinho para deixar esse desejo para que nosso ano seja tão bom e, né, quem sabe até melhor, obviamente, do que o ano passado, que foi um ano que deveria ter sido épico e acabou sendo trágico no final do ano. Mas espero que esse ano todo mundo saia feliz lá no finalzinho, lá em dezembro, no final da temporada. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. O ano passou, 2022 ficou pra trás, e assim como ele, o elenco do Atlético também vai ter que ter sua reformulação. É natural, todo clube passa por isso, e o Atlético não é, né, diferente disso. E aí, galera, a gente precisa falar exatamente do que rolou nessa reformulação do elenco para esse ano agora. Quem ficou, quem foi embora, a galera que volta de empréstimo e, claro, as contratações. Então, primeiro, eu queria falar com vocês sobre quem ficou no Atlético Goianiense. Começando pelo técnico, porque o técnico Eduardo Souza vai ser mantido, pelo menos no começo desse ano, né? E esperamos que ele vá muito bem e permaneça durante todo o ano de 2023. Porque a última coisa que o Atlético precisa esse ano é ficar trocando de técnico novamente. A gente viu que o ano passado não dá certo, a gente conhece diversas histórias, né? De clubes que ficam trocando de técnico e a gente sabe o resultado, né? É brigar contra rebaixamento independente da série que você está. Então beleza, começamos pelo técnico, Eduardo Souza fica. E aí vamos começar a falar do elenco. Começando pelos goleiros, e obviamente eu vou ter que seguir uma colinha aqui, porque é uma galera que a gente tem que conversar. Temos o Diego Loureiro, que permanece no Atlético por empréstimo. O Dragão até tentou fazer a compra lá com o Botafogo, mas não rolou. Ele permanece aqui, mas ainda apenas como um jogador emprestado do Botafogo. Permanecemos também com o Ronaldo, que se contundiu na temporada passada, já se recuperou, já está jogando, já está em campo praticando, treinando com a galera, então está bem para iniciar os seus trabalhos. E também permanecemos com o Pedro Paulo, que é o terceiro goleiro, também permanece aqui no elenco. Na zaga, a gente permanece com o Lucas Gasal, ele permanece esse ano. O Emerson Santos, que é outro que se contundiu ano passado e se recuperou, volta para compor aí a defesa. E o Ramon Menezes, que também se contundiu, se recuperou, mas agora logo na primeira semana já teve uma contusão de novo. Alguém precisa benzer esse cara, porque ele se contunde muito e precisa se recuperar para poder ajudar o Dragão. Ele é um grande zagueiro, ele é um zagueiro com muita qualidade, mas tá machucando demais. Precisa se recuperar para poder ter condição física de ajudar o Dragão aí, né, nesse ano. E por último, o Michel, um zagueiro que é da base do Atlético e permanece aqui com a gente também, quarto zagueiro. Na lateral a gente ficou só com o Jefferson. Eu vou falar de outro lateral, mas isso é outro caso. Mas a gente ficou do ano passado apenas com o Jefferson. O restante se mandou. Na volância ficamos com o nosso guerreiro, batalhador Gabriel Baralhas. E o Haldney também permanece, né, para compor aí a parte da volância. No meio ficamos só com o Shailon. Que detalhe, eu nem considero o Shailon meia. Pra mim o Shailon ele é um
um ponta ali, um meia que cai pela direita. Ele não é um armador de jogadas. Ele é um jogador que complementa o ataque, principalmente caindo pela direita. E aí, pra mim, essa é a posição dele. Ele não é um meia armador como era o Wellington Rato, ou, por exemplo, como era o Jorginho. Não é a característica dele. Mas, como meia, foi ele que ficou. E no ataque, ficamos com o Ayrton, Luiz Fernando e o Kelvin. E os três permanecem para esse ano de 2023. E a gente espera mais do Kelvin, porque o ano passado a gente teve pouco dele em campo, os técnicos usaram pouco esse jogador. Esperamos que ele seja mais usado. Inclusive tem comentário sobre ele daqui a pouco. Beleza, esses são os que ficaram. Agora, voltando de empréstimo, estavam em outros clubes. A gente tem o Moraes, que estava no Juventude, e ele volta, né, para o Atlético agora para provavelmente permanecer. Afinal, o Atlético está sem zaga ali, né, para auxiliar. E além dele, temos também o Luan Salles, que é um lateral que estava jogando emprestado à Aparecidense e volta também para compor o elenco. Esses dois voltam, além do atacante Luiz Felipe. Porém, esse atacante não vai permanecer no Atlético. Ele já foi negociado e já foi emprestado novamente, dessa vez para o Botafogo do Rio de Janeiro. Ele vai jogar esse ano de 2023 lá na Estrela Solitária lá. Beleza, esses são os que ficaram, mas aí tem uma galera que teve o contrato finalizado, encerrou-se o período de contrato e o Atlético não renovou. E aí vamos lá, para começar tivemos o goleiro Renan, que já era alvo de muitas críticas, não ficou, saiu, foi até pro, se não me engano foi pro Sport, não lembro, saiu, foi pro outro time. O Rainer, que já tinha saído no finalzinho da temporada passada, também não renovou o contrato. O Wanderson, graças a Deus, não renovou o contrato, foi para outro time, não quero nem saber. O Klaus, que eu até gostava, era um bom zagueiro, mas não renovou o contrato. O Camutanga, que entrou mudo e saiu calado, ninguém sabe por quê, ninguém sabe o que aconteceu no Atlético. Qual foi a da contratação do Camutanga? Alguém sabe explicar por que o Camutanga foi contratado pelo Atlético Goianiense? Ele saiu, fez até publicação agradecendo, né, ao período do Atlético, mas cara, não faz sentido esse jogador ter sido contratado. Nem usado ele foi. Será que ele é tão ruim assim nos treinamentos? Enfim. Aí tivemos, esses são os goleiros, foi goleiro, lateral, né, volante e zagueiro que eu falei. Aí temos os volantes, Edson Fernando, que não teve jeito, o Atlético até tentou forçar a permanência dele, né, estendeu a contratação, mas o clube russo estava pedindo 1 milhão para liberar, e o Atlético não conseguiu, não deu essa liberação. Eu sinceramente até gostaria, eu acho ele um bom jogador, mas enfim, não deu. O William Maranhão, que já vai tarde, deve voltar, né? Ele tem contrato com o Santos, se não me engano, vai para outro time, não me interessa. E o Marlon Freitas, que já tinha contrato fechado com o Botafogo, vai defender as cores do Alvinegro nesse ano, inclusive. Por fim, tivemos os atacantes Churin, que foi bem quisto aqui pela torcida, né? Nós gostávamos bastante do Churin. O Peglow, que só veio aqui para fazer vergonha e ficar lembrado para sempre como o senhor Narguilé. E o Ricardinho, que é outro Camutanga da vida. Pelo menos o Ricardinho entrou em campo, mas do jeito que entrou também nada fez a diferença. Não era substituto ao Churin, Churin era bem superior a ele em campo. Entrou mudo, saiu calado também. Outro que não fez a diferença do pacotão que veio lá do Grêmio, né? Esses foram os que tiveram o contrato encerrado, né, com o Atlético nesse ano de 2022 para 2023 e não vão continuar no clube para esse ano. Agora, tinha uma galera que tinha contrato, mas foi negociada pelo Atlético, ou então encerrou o contrato, entrou em negociação com o clube e se desligou da instituição. Como, por exemplo, o Jorginho, que já foi visto como até mesmo um ídolo do Atlético Goianiense, jogou ano passado aqui, mas estava numa má vontade lascada quando entrava em campo, não à toa pegou banco de reservas no final e por fim entrou em acordo com o Atlético e rescindiu o contrato, vai jogar agora no Sport esse ano. Além dele, o Léo Pereira, que foi um jogador que teve até boa graça aqui com a torcida, teve bons jogos, gols emblemáticos, como por exemplo o gol contra o São Paulo, né, o terceiro gol no jogo de ida aqui em Goiânia, mas ele foi negociado com o empréstimo com o Marítimo de Portugal.
e vai jogar lá, né, um empréstimo até financeiramente bom pro Atlético Goianiense. O Arthur Henrique, que é um jogador que, na minha opinião, ele tem um futuro bom, assim, ele é um bom jogador que tem potencial, mas não permanece no Atlético. Ele rescindiu o contrato e vai jogar no São Bernardo esse ano. Além deles, tivemos os dois melhores jogadores do elenco que acabaram deixando o Dragão. O Dudu, lateral direito, que encerrou o contrato e vai jogar no Fortaleza. Só que o Atlético Goianiense fez uma excelente negociação nos dois jogadores. Primeiro o Dudu, onde ele negociou 40% do passe do Dudu, né? A Fortaleza pagou por 40% desse passe. O Atlético ainda ficou com 10% desse passe. Os outros restantes, se não me engano, são do Inter, né? Que ele era um jogador do Inter. E além do Dudu, que saiu pro Fortaleza, tivemos o nosso melhor jogador do 2022, que não permanece conosco, que é o Wellington Rato, que foi o melhor jogador do Atlético de longe na temporada 2022. Não à toa, foi muito procurado por vários clubes, inclusive o clube para qual ele saiu, que foi o São Paulo. Ele vai jogar no São Paulo desse ano e numa negociação assim, emblemática, porque o Atlético contratou o Rato por 10 mil reais. E ainda emprestou ele para jogar fora no Japão, se não me engano. Não, enfim, foi jogar fora. E jogou lá o Atlético recebendo 1 milhão, né, nessa negociação de empréstimo. Ele voltou, fez a sua temporada incrível, né, que foi assim em 2022. Não conseguiu ajudar o Dragão a ficar na Série A, mas não foi por falta de tentativa, porque o Rato salvou o Atlético em muitas partidas. E acabou deixando, né, o clube, onde o Atlético vendeu para o São Paulo por 5 milhões de reais, né? 80% do passe do Atlético, do passe do Wellington Rato foi vendido ao São Paulo por esse valor, e o Atlético ainda permanece com 20%. Caso haja uma nova negociação, o Atlético também lucra na venda do Wellington Rato. Uma excelente negociação feita pelo Adson Batista, uma negociação que deve ser sim aplaudida, né, pelo nosso presidente do Dragão. Esses são jogadores que foram vendidos. E por fim, vamos falar das contratações, aqueles que chegaram, né, para o Atlético para compor o elenco agora de 2022. Começando pelos zagueiros, vamos falar do zagueiro Iago, que é uma aposta da Lajeadense, um jogador jovem que chega como uma aposta aqui para compor a nossa zaga. E também temos o zagueiro Igor Ribeiro, que era jogador do Real Noroeste. Foi visto, né, na campanha da Copa Verde aqui pelo Real Noroeste. E o Atlético, com bons olheiros, foi lá e contratou como também uma aposta. Coisa que o Atlético faz bastante, né? É trazer jogadores que possam ter um futuro, né, que possam conseguir despontar no futebol brasileiro, vindo de times de menor expressão, como no caso os dois, né, Lajarense e Real Noroeste. Volantes, ele contratou o Mikael, que estava no Paysandu no ano passado, fez a Série C pelo Paysandu, é um jogador bem visto, tem uma boa valorização, é um bom jogador, um bom volante, e deve compor bem ali o meio de campo do Atlético, vem para ajudar ali na volância, né? Laterais, ele contratou o Rodrigo Soares, que jogava pelo Juventude no ano passado. Um bom lateral, e se você pensar, a gente traz de volta o Moraes, que estava no Juventude, e traz outro lateral, que é o Rodrigo Soares, também do Juventude. Então, assim, é uma aposta, né, de pegar jogadores de um clube que foi rebaixado, para ver se eles vão render nesse ano de 2022. Talvez façam uma boa Série B, né, o Série A não foi muito bem. E no ataque a gente tem um bom volume de jogadores. Temos o Vinícius Vico Duarte, que jogava pelo CRB, né? Ele foi um jogador do CRB. E depois ele teve uma passagem por um clube chamado Dofan, que era da República de Omã, um país aí do Oriente Médio. Então ele jogou no Oriente Médio e volta aqui pro Brasil para defender as cores do Dragão. O pessoal do CRB andou comemorando essa saída dele de lá. Espero que ele não, né, que ele ajude aqui o Dragão, que ele traga aí uma boa safra de gols pro nosso Dragão. Além dele, o Atlético contratou o Bruno Tubarão, que jogou ano passado pelo Bragantino, pelo Red Bull Bragantino.
É um bom atacante, entrava bem nas partidas, geralmente ele entrava no segundo tempo. Gosto dessa contratação porque acredito que pode ter sim potencial. Essa aí é mais uma aposta na minha opinião também, sabe? Foi bem no Brasileirão, não acho que fez jogos ruins, mas é um jogador com um pouco menos rodagem, né? Vamos ver o que ele consegue render aí nesse Brasileirão. Por fim, temos dois jogadores importantíssimos que o Atlético trouxe para o ataque. Um deles é o empréstimo do Igor Torres, que estava no Fortaleza, né? Ele estava no Bahia na realidade. Ele é um jogador do Fortaleza e vem por empréstimo, né? Junto ao Fortaleza. E é um jogador de potencial muito bom. Ele fez boas temporadas no Fortaleza, deu uma caída antes de jogar no Bahia, mas é um bom jogador, é um jogador que tem potencial aí para ajudar o Dragão. E por último, foi uma contratação até surpreendente, na minha opinião, que foi a contratação do Felipe Viseu, que estava no Ceará e é uma cria de base do Flamengo. Jogador que já jogou, obviamente, pelo Flamengo e também por outros clubes de fora do Brasil. E ele veio de empréstimo, né, para jogar aqui no Brasil. Estava na última temporada no Ceará, não foi muito bem no Ceará, mas a gente já viu como é que funcionam esses atacantes aqui, né, jogando aqui no Atlético Goianiense. A gente sabe como é que é. Eles costumam se entregar, né, afinal o Atlético acaba sendo uma vitrine para esses jogadores. Então é um jogador que vem bem para compor esse elenco aí com a gente e talvez auxiliar bastante. Essas são as contratações. Ainda teve um jogador chamado Val, que era se não me engano era um volante ou um meia, só que ele não passou nos testes e acabou sendo reprovado, não vai ser contratado pelo Atlético. Então esse é o elenco que vai estar ajudando o Atlético em 2023. Vamos torcer para que esse ano a gente consiga fechar esse elenco mesmo, colocar esses jogadores aí num grupo, como foi em 2016, pra gente voltar para a Série A e por que não voltarmos campeões, né? Espero que a gente consiga aí vencer essa Goianão, enfrentar essas temporadas. Temos Copa do Brasil para jogar, temos o Brasileirão Série B, então a gente precisa de jogadores engajados que honrem a camisa do Dragão para conseguirmos ir bem nesses campeonatos. Esse elenco que eu falei para vocês já entrou em campo nesse ano de 2023. Teve um amistoso agora nesse fim de semana contra uma equipe bem obscura, o Paranoá. Um amistoso simples mesmo de um treino, basicamente, onde o Atlético enfrentou essa equipe e venceu por 3-1. Os gols foram do Jefferson com assistência do Shailon. Depois tivemos um gol do Rodrigo Soares numa cobrança de falta, que a bola passou por todo mundo. Na minha opinião, um frangaço do goleiro do Paranoá, mas beleza. E o último gol foi do Kelvin, com a assistência do Igor Torres. O Igor Torres veio pela ponta, cruzou e o Kelvin chegou antecipando a defesa e o goleiro finalizou para fazer o gol. Ainda sofremos um gol de falta, né, do Daniel Guerreiro, do time do Paranoá, que foi uma cobrança de falta, onde o goleiro acabou, na minha opinião, também dando uma falhada ali, viu, o goleiro do Atlético Goianiense, que era o Márcio, um goleiro da base, que substituiu o Pedro Paulo, que tava no gol naquele jogo. E sofreu esse gol, mas beleza, o Atlético venceu e teve aquela prática, né, para poder dar uma esquentada nos motores para começar o Goianão. Agora falando dos meninos do Dragão, o Atlético Goianiense está disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior e está no grupo 4, onde ele joga contra Sampaio Corrêa, Botafogo de Ribeirão Preto e Itabaiana. Já houveram dois jogos. O primeiro jogo no meio da semana, o Atlético venceu por 2-1 o Botafogo de Ribeirão Preto, com 2 gols do garoto Kevin e uma ótima atuação também do meia Índio, um outro jogador da base do Atlético, que foi muito bem, e os dois saíram do banco de reservas. No segundo jogo, o Atlético começou vencendo com um gol do Vinícius de cabeça no primeiro tempo, só que no segundo tempo o Atlético diminuiu muito o ritmo e deixou o Itabaiana crescer, e num gol de pênalti o Itabaiana acabou empatando. Então o Atlético ficou no empate em 1-1 com o Itabaiana, e como o Sampaio Corrêa também teve os mesmos resultados, uma vitória e um empate, a classificação fica a seguinte: o Atlético e o Sampaio Corrêa estão empatados com 4 pontos e se enfrentam no último jogo. E enquanto isso, o Itabaiana fica com 2 e o Botafogo de Ribeirão Preto, que perdeu os 2 jogos, está com 0. Se o Botafogo de Ribeirão Preto na última rodada vencer o Itabaiana, o Atlético classifica até com uma derrota, porque aí o Botafogo de Ribeirão Preto vai a 3 pontos e não consegue alcançar os 2 times. Em caso de vitória do Itabaiana, o Atlético precisa vencer,
porque nesse momento o Atlético está atrás do Sampaio Corrêa nos critérios de desempate. Se por um acaso ficar um empate lá no jogo entre Itabaiana e Botafogo de Ribeirão Preto, o Atlético classifica independente do resultado. Então é importante que o Atlético pelo menos vença essa partida. Porque, assim, vamos contar com empate. Se empatar, existe o risco do Itabaiana vencer e ultrapassar, né, nos critérios de desempate aí o Atlético Goianiense. Então não é um risco que o Atlético pode se deixar correr. Os meninos precisam se entregar para conseguir uma vitória, nem que seja uma vitória simples, em cima do Sampaio Corrêa, para podermos conquistar a classificação. A título de curiosidade, o Goiás já está classificado, venceu os 2 primeiros jogos e já está classificado para a próxima fase. O Vila Nova está com uma situação parecida, venceu o primeiro jogo e empatou o seu segundo jogo. Então ele disputa por um empate no seu grupo para poder classificar. E o outro time goiano que está nessa competição é a Aparecidense, e essa infelizmente já está eliminada. Ela fez parte do grupo 1, que estava junto com o Flamengo e outros clubes, mas não venceu, só venceu o seu último jogo, perdeu os 2 primeiros jogos e com isso acaba eliminada, né, da competição. Seguem o Goiás, já está classificado, e o Atlético Goianiense e Vila Nova disputam na última rodada, que acontece amanhã, quem deve continuar aí para as fases de mata-mata da Copinha. Um comentário sobre o programa de torcedores que o Atlético Goianiense pretende implementar em 2023. Olha, não tem nenhum até agora. A gente não sabe se vai ser novamente o passaporte, se vai ter um sócio torcedor, alguma coisa do tipo. O primeiro jogo da temporada oficial aí do time principal do Atlético já é dia 12 agora, contra o Anápolis. E não tem informação sobre o programa de torcedores do ano de 2023 do Dragão. O Goiás já lançou seu programa, os torcedores já estão conseguindo retirar ingressos. Enquanto isso, o Atlético parece que está parado nessa situação. Os torcedores do Atlético vieram no Twitter, comentaram sobre o assunto e até agora não vi nenhum posicionamento sobre isso. Existem até algumas especulações de que o programa só deve se iniciar quando iniciar-se o campeonato da Série B. Mas eu acho isso um erro, porque é importante que esse programa esteja disponível para os torcedores que são mais próximos do clube poderem acompanhar o time nos jogos do estadual, que sim, são jogos importantíssimos, servem como preparação para as próximas competições, ajudam também a demonstrar para a torcida o que esperar do clube durante o percorrer do ano aí. Então é importante que esse programa esteja à disposição, até mesmo para o planejamento financeiro dos torcedores do Dragão. Se lança lá por volta de abril, as pessoas já têm compromissos, já tem contas a pagar, já tem muita coisa feita no meio do caminho, o ano já começa a entrar na metade do primeiro bimestre, do primeiro semestre. Então assim, é importante que o Atlético lance essa campanha o quanto antes, para que os torcedores que possam aderir já façam isso de início e garantam o seu programa aí durante o ano. E se tiver interesse em fazer promoções ou fazer algum marketing mais agressivo, que seja feito então no início da Série B, para atrair mais ainda torcedores. Mas aqueles fiéis, aqueles que estão sempre ali do lado do Dragão, podem acompanhar o time usando o seu programa de sócio torcedor, ou seja, o nome que quiser, já no início do ano, né, pra gente poder ter um pontapé inicial desse programa e poder acompanhar o Dragão desde o início do ano. Acredito que o Atlético precisa apresentar essa informação o quanto antes para poder demonstrar ao seu torcedor qual vai ser o estilo de programa que vai ser implementado pelo clube e quanto que o torcedor vai ter que desembolsar, né, durante o ano para poder acompanhar o time do coração. Bora, diretoria, acorda aí, bora fazer o que tem que fazer. Hoje é isso, galera. Amanhã tem um jogo entre Atlético Goianiense e Sampaio Corrêa lá pela Copinha. Eu vou acompanhar o jogo, vou assistir e vou ver se eu trago um pós-jogo e algumas notícias aqui pra vocês. E no mais, estou sempre aqui à disposição. Comentem aqui embaixo todas as dúvidas, informações que vocês desejam, tudo aquilo que vocês esperam aqui do canal, que eu estou aqui respondendo tudo aquilo que aparece aqui embaixo nos comentários pra vocês. E não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo para ajudar aqui na divulgação do canal, beleza? Então a gente fica por aqui hoje e eu deixo aqui para vocês um abraço do torcedor atleticano.